Bem-vindos, irmãs e irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal A Hora de Maria. Este é o seu momento de paz, de recolhimento e de encontro com Deus. Agora é a sua hora, a hora de Maria. Entregue seu coração, silencie sua alma e permita que Maria interceda por você neste instante sagrado. Há momentos em que a alma se cansa de lutar. Você reza, chora, tenta seguir em frente menos, mas parece que a dor insiste em ficar. É como se o silêncio de Deus pesasse mais do que a própria cruz. E então, você começa a se perguntar: até quando? Mas e se eu te dissesse que você não precisa mais carregar tudo sozinho? Que existe um coração materno vivo e presente, que conhece o peso da sua dor e que está pronto para acolher tudo o que te sufoca? Nossa Senhora Aparecida não é apenas um símbolo de fé. Ela é uma presença real, que caminha silenciosa ao lado dos que sofrem. Hoje, neste vídeo, você vai entender que o maior ato de coragem não é continuar lutando menos, mas entregar-se, porque a graça de Deus não age na força, mas na rendição. E quando você se coloca nas mãos da Mãe, algo muda dentro de você. A dor não desaparece de imediato, mas ela se transforma. De peso, vira propósito. De lágrima, vira semente. Fique até o fim, porque você vai descobrir como Nossa Senhora Aparecida transforma a dor em caminho de milagre e o sofrimento em instrumento de amor. A dor que você sente não é sinal de fraqueza, é o grito de uma alma que precisa ser amada. E o amor da Mãe não cobra perfeição, não exige força. Ele apenas pede que você pare de lutar sozinho, porque há batalhas que não se vencem pela resistência, mas pela entrega. Quando você segura o terço e, entre soluços, consegue dizer: Mãe, cuida de mim, algo muda dentro de você. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você começa a perceber que não está mais só no campo de guerra. Nossa Senhora Aparecida sabe o que é ver o filho sofrer. Ela ficou de pé aos pés da cruz, sustentada apenas pela fé. Não havia explicações, não havia respostas, só havia amor. E é esse mesmo amor que hoje envolve o teu coração cansado. Maria entende o desespero, que o mundo não compreende, o medo que ninguém enxerga, a saudade que dói sem nome. Ela conhece o peso de carregar uma cruz e por isso se torna mãe daqueles que estão caindo. Quando você tenta resolver tudo sozinho, é como se dissesse a Deus que pode viver sem Ele. Mas a vida com Maria ensina o contrário, que depender de Deus é a forma mais pura de liberdade. Porque quem confia deixa de carregar o impossível. Quem se entrega descobre o alívio de estar nas mãos de quem tudo pode. Nossa Senhora não quer ver você se debatendo contra as ondas. Ela quer te ensinar a flutuar na graça, mesmo quando o mar está revolto. Existem feridas que não se curam com respostas, mas com presença. E a presença da Mãe é remédio para o coração. Quando o medo grita, ela te envolve no manto. Quando o desânimo pesa, ela sussurra ao teu ouvido: eu estou contigo. E essa simples certeza devolve o ar, devolve a coragem, devolve o sentido. Porque a fé não é ausência de dor, é confiança mesmo quando dói. Maria Aparecida não muda a tua história com mágica, muda o teu olhar. Ela te ensina a enxergar o valor das lágrimas, o poder do silêncio e o mistério que existe em continuar acreditando quando tudo diz o contrário. Ela transforma o desespero em oração e o sofrimento em caminho. Aos poucos, o que antes era fardo começa a se tornar uma forma de comunhão com Deus. É nesse processo que você aprende a parar de lutar sozinho. Aprende que entregar não é desistir, é permitir que a graça atue. É quando você abre o coração e diz: Mãe, toma conta disso, que o milagre começa não fora, mas dentro. Porque o verdadeiro milagre é quando a alma cansada encontra repouso nos braços de quem nunca a abandona. Hoje, talvez você ainda não veja o caminho, mas se olhar com o coração, vai perceber que há uma luz discreta te guiando. Essa luz é o olhar de Nossa Senhora Aparecida,
te convidando a confiar de novo, a respirar fundo e a deixar Deus cuidar daquilo que você já não consegue mais controlar. O cansaço não é o fim, é o início de um novo modo de viver, com fé, com entrega, com Maria. Porque, quando você para de lutar sozinho, o céu começa a lutar por você. Há um instante na vida em que a resistência deixa de ser virtude e se torna peso. Você tenta resolver tudo, segurar o que escapa, controlar o que não depende mais de você. Mas quanto mais força faz, mais cansado se sente. É como nadar contra uma corrente invisível que te arrasta para dentro do próprio medo. E é nesse ponto que a entrega deixa de ser fraqueza e se torna caminho de libertação. Nossa Senhora Aparecida te chama a dar esse passo. A entrega não é desistência, é confiança. É quando você olha para o céu e admite: eu não posso, mas Deus pode. É um gesto de humildade, de reconhecimento de que não somos donos do tempo, nem dos resultados, nem das respostas. Maria nos ensina que a fé verdadeira floresce quando paramos de exigir que tudo aconteça do nosso jeito e começamos a aceitar o modo como Deus age, silencioso, preciso e cheio de amor. Quantas vezes você já rezou pedindo que algo mudasse, mas tudo permaneceu igual? Às vezes o milagre não está no que muda fora, mas no que muda dentro. Quando você se entrega, o coração se abre para um novo entendimento. Você deixa de lutar contra a dor e passa a atravessá-la com propósito. Maria não tira o sofrimento, ela o transforma. No seu coração materno, a dor se torna semente de fé. O segredo está em confiar sem entender. Foi assim com ela. Quando o anjo anunciou o impossível, Maria não pediu garantias. Ela apenas respondeu: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Essa frase contém o maior ato de entrega da história da humanidade. A Mãe da Esperança nos mostra que a obediência à vontade de Deus é o único caminho que realmente nos conduz à paz. E quando você começa a dizer: faça-se, as paredes internas caem, as resistências se dissolvem e a graça começa a agir. Entregar é soltar o controle. É deixar que Deus entre na parte da vida que você insiste em esconder. É permitir que Maria caminhe contigo no escuro, mesmo sem saber onde o caminho vai dar. É parar de tentar ser o herói da própria história e aceitar ser o filho amado, que confia na sabedoria do Pai. Isso não é fraqueza, é fé madura. Nossa Senhora Aparecida, quando foi encontrada nas águas do rio Paraíba, estava quebrada, partida em pedaços. E ainda assim, foi justamente nesse estado que começou a realizar milagres. Ela nos ensina que até o que parece destruído pode ser refeito nas mãos de Deus. A entrega é isso: permitir que o que está partido em você seja recolhido e restaurado pela graça. Quando você entrega a dor, o medo, o futuro, algo silencioso começa a nascer. É a serenidade, não a ausência de luta, mas a certeza de que não se luta mais sozinho. É olhar o problema e dizer: eu confio. É permitir que Maria caminhe à frente, abrindo as portas que você nunca conseguiria abrir por esforço próprio. Entregar é um ato de amor. É deixar o amor vencer o orgulho, o medo, a dúvida. E quando o amor vence, tudo o que parecia impossível começa a se tornar leve, porque o peso que você carregava já não é só seu. Ele foi dividido entre o seu coração e o coração da mãe. Essa entrega não acontece de uma vez. É um aprendizado, um exercício diário. A cada manhã, dizer: Maria, guia-me hoje, que eu não lute contra o que devo aceitar e que eu não aceite o que devo mudar. Com o tempo, essa oração se transforma em estilo de vida, e o que antes te consumia passa a te ensinar. O que antes te feria passa a te moldar. Quando você se entrega, a graça encontra espaço para agir, e é nesse espaço que os milagres florescem. Muitas vezes sem barulho, sem luzes, sem espetáculo, menos apenas com a paz que chega
quando o coração descansa. Porque o poder da entrega não está em mudar o mundo à sua volta, mas em mudar o mundo dentro de você. E quando isso acontece, até as tempestades se tornam suaves, porque o teu barco já não navega sozinho. Ele está sob o manto azul da Mãe Aparecida, que te conduz pelas águas da fé até o porto seguro da vontade de Deus. Existem dias em que o céu parece fechado. Você reza, clama, pede um sinal, mas tudo o que recebe é silêncio. E esse silêncio pesa porque o coração ferido espera respostas, espera consolo, espera sentir algo que confirme que Deus ainda está ali. Mas o mistério da fé está justamente nesse espaço, entre o pedido e a resposta. É ali, no silêncio, que a alma é moldada. Nossa Senhora Aparecida conhece bem esse silêncio. Ela o viveu em plenitude. Viveu quando viu o Filho ser condenado, quando caminhou atrás dele até o Calvário. Quando o viu morrer sem entender completamente os desígnios do Pai, ela permaneceu de pé, sem gritar, sem fugir, sustentada apenas pela certeza de que o amor de Deus não abandona, mesmo quando tudo parece perdido. É nesse exemplo que você precisa se inspirar. O silêncio de Deus não é ausência, é presença que amadurece, é o terreno onde a confiança cresce. Quando Deus se cala, Ele está te ensinando a ouvir de outro modo. Ele fala através da paciência, através dos pequenos gestos que passam despercebidos, através das pessoas que aparecem no teu caminho, através da paz que insiste em voltar mesmo depois da tempestade. Você pode achar que está sozinho, mas a Mãe está ali, te olhando com ternura, segurando as tuas orações nas mãos, levando cada uma delas ao coração de Jesus. Ela não se desespera, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. E ela te convida a fazer o mesmo, esperar, mesmo sem ver, e continuar amando, mesmo sem sentir. O silêncio é o momento em que Deus prepara o milagre. É o espaço onde Ele organiza aquilo que você ainda não está pronto para entender. Quando o coração se apressa, corre o risco de colher frutos verdes. Mas quando você aprende a esperar com Maria, aprende a colher no tempo certo. E o que vem de Deus no tempo certo é sempre mais belo, mais puro e mais duradouro. Às vezes o silêncio é uma prova. Outras vezes é uma proteção. Há coisas que você pediu e não recebeu porque Deus sabia que te fariam mal. Há caminhos que se fecharam não por falta de bênção, mas por excesso de amor. Nossa Senhora Aparecida quer te ensinar a reconhecer o cuidado de Deus também nos nãos, também nas demoras, também nas pausas. O silêncio é o berço da fé. É nele que a oração deixa de ser um pedido e se torna um encontro. Quando você ora e não sente nada, quando parece que Deus não responde, continue, porque a fé não depende de sentir, depende de crer. E é nesse momento que a presença da Mãe faz toda a diferença. Maria é o eco do amor de Deus no meio do silêncio. Quando o céu parece calado, o coração dela fala por você. É no silêncio que o Espírito Santo trabalha em profundidade. Ele cura as feridas que você nem percebe, reorganiza o que está confuso, devolve a clareza e o sentido. Você não precisa entender tudo, basta permanecer fiel, porque no tempo certo, o que hoje é silêncio vai se transformar em testemunho. E quando esse tempo chegar, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio de Deus foi o modo mais delicado de te dizer: confie em mim, porque enquanto você sofria em silêncio, Maria estava ao teu lado, segurando o fio da tua fé para que ele não se rompesse. Nossa Senhora Aparecida quer te ensinar a escutar o silêncio com o coração, a transformar a espera em oração e a dor em confiança. Porque é no silêncio que o amor amadurece, e é no amor que Deus fala mais alto. Toda dor guarda um segredo. No início, ela parece apenas ferida, perda, injustiça. Mas quando você entrega nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, ela se torna um terreno fértil,
onde a graça começa a germinar silenciosamente. A dor é o ponto de encontro entre a tua humanidade e o poder de Deus. É ali, no lugar onde o coração sangra, que o milagre começa a nascer. Maria sabe que o sofrimento é um mistério que não se entende com a razão, mas se vive com fé. Foi assim com ela. Quando segurou o corpo sem vida de Jesus, tudo parecia acabado. O filho, o prometido, estava morto. O céu estava escuro, o silêncio era absoluto, mas dentro daquele momento de desespero, o plano da salvação já estava em curso. A ressurreição já estava sendo preparada no ventre do sofrimento. É assim também com você. A dor que hoje te sufoca pode ser o início de algo novo. O que parece fim pode ser o começo do renascimento. Nossa Senhora Aparecida não veio ao mundo intacta, veio quebrada, achada nas águas, partida em pedaços, e foi justamente nessa condição que se tornou sinal de esperança para um povo inteiro. Deus transforma o que é pequeno, ferido e esquecido em instrumento de milagres. Quando você oferece a dor à mãe, ela não desaparece, mas muda de lugar. Sai do centro e vai para as mãos daquela que sabe o que fazer com ela. É como se Maria dissesse: deixa comigo. E quando ela diz isso, o sofrimento começa a perder o poder de te dominar. Ele ainda existe, mas deixa de te ferir para começar a te moldar. A dor é uma escola espiritual. Ela ensina o que a bonança não ensina. Ensina a humildade, o desprendimento, a dependência de Deus. Quando você aceita passar por ela com fé, descobre que há uma força escondida no próprio ato de permanecer. A cruz que pesa hoje pode ser a mesma que te levará à ressurreição amanhã. E Nossa Senhora Aparecida caminha contigo, mostrando que todo Calvário termina aos pés da vitória. Os maiores milagres de Maria acontecem no silêncio das dores humanas. São curas que não aparecem nos jornais, mas acontecem dentro das almas. São corações que voltam a crer, pessoas que redescobrem o sentido de viver, lágrimas que se transformam em fé viva. Esses são os milagres mais profundos. Os que nascem quando alguém tem coragem de dizer: Mãe, aceita a minha dor, e faz dela um instrumento de amor. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada uma é uma semente que Maria planta no jardim da esperança. O tempo da colheita pode parecer demorado, mas virá. E quando vier, você verá que tudo aquilo que parecia perda era, na verdade, preparação. As feridas serão cicatrizes de graça, e as quedas serão degraus que te aproximaram de Deus. Há dores que se curam e há dores que se transformam. Quando a cura não vem no corpo, vem na alma. Quando a resposta não chega na forma que você esperava, chega em forma de paz. E essa paz é o maior milagre de todos. Saber que, mesmo entre lágrimas, o amor de Deus continua sustentando a tua história. Nossa Senhora Aparecida quer te ensinar a não fugir da dor, mas a atravessá-la com fé. Porque quem atravessa com Maria nunca sai do outro lado igual. Sai mais leve, mais sábio, mais próximo de Deus. A dor pode até te ter ferido, mas nas mãos da mãe, ela nunca será em vão. Nem sempre o que cura vem com palavras. Às vezes, o que cura é uma presença silenciosa, constante, que permanece mesmo quando você já não tem forças para pedir ajuda. É assim com Nossa Senhora Aparecida. Ela não precisa explicar, nem prometer. Ela simplesmente está, e o simples fato de ela estar já começa a curar o que a dor desfez. Quantas vezes você quis apenas alguém que te ouvisse sem julgar, que te olhasse com ternura, que te dissesse com o olhar: eu te entendo. Maria é essa presença. Ela se aproxima das feridas com a delicadeza de quem sabe o que é sofrer. Não vem para exigir que você seja forte, mas para te ensinar que ser fraco diante de Deus é o primeiro passo para ser curado. A cura começa quando você deixa de resistir e permite ser cuidado. A fé verdadeira não é uma força que mascara a dor,
mas uma confiança que se abre para o toque divino. E o toque de Nossa Senhora Aparecida é o mais doce que existe. Ela toca o coração com esperança. Quando tudo parece perdido, ela entra e reorganiza o caos em silêncio, como uma mãe que arruma o quarto de um filho adormecido. Essa presença não se explica, se sente... Às vezes é um consolo que surge sem motivo, uma paz que aparece no meio da confusão, uma lágrima que cai e alivia o que o coração não conseguia mais suportar. Maria não fala muito, ela age com gestos sutis, com sinais que só quem a ama consegue perceber. E quando você começa a perceber esses sinais, algo desperta dentro de você o desejo de confiar mais, de rezar mais, descer, entregar completamente. A cura que vem de Maria é espiritual, profunda e transformadora. Ela não apenas fecha as feridas, mas as purifica, porque há dores que não podem simplesmente desaparecer. Elas precisam ser transformadas em amor, em compaixão, em testemunho, e é isso que Nossa Senhora faz. Ela pega as dores e as converte em instrumentos de redenção. A presença dela é como um bálsamo invisível. Enquanto o mundo tenta curar o sofrimento com distrações, Maria o cura com ternura. Ela não te promete uma vida sem cruz, mas promete nunca te deixar carregá-la sozinho. E é nesse pacto de amor que a alma encontra descanso, porque saber que a mãe está contigo muda tudo. Você não precisa sentir para saber que ela está presente. A fé não depende de emoções, depende de lembrança. E toda vez que você se lembrar de Maria, mesmo no meio da escuridão, o coração vai se acalmar. É como se o simples pensamento dela acendesse uma vela dentro de você. E essa pequena luz é o início da cura. Aparecida cura porque ama. E o amor verdadeiro não exige explicações, apenas permanece. Quando você a chama, ela vem. Quando você a esquece, ela continua ali. Quando você cai, ela se inclina. Quando você volta, ela sorri. Esse é o amor que cura. Aquele que não desiste, que não se cansa, que não abandona. Deixe essa presença agir. Pare por um instante, respire e diga no coração: Nossa Senhora Aparecida, fica comigo. Diga isso com fé e perceba o que acontece dentro de você. Talvez não haja barulho, nem emoção intensa, mas haverá paz. E essa paz é o sinal de que a mãe chegou. E onde a mãe chega, o medo vai embora. A cura começa agora, não porque o sofrimento acabou, mas porque o amor começou a vencer dentro de você. A presença da mãe cura o que o tempo não alcança e renova o que parecia perdido. E quando você sentir essa presença, mesmo em silêncio, vai entender que nunca mais precisará lutar sozinho. Confiar depois de ter sido ferido é um dos maiores desafios da alma. Quando a dor te visita, muitas vezes, o coração aprende a se proteger. Você começa a desconfiar até da esperança, a duvidar até da oração. É um mecanismo de defesa, uma forma de evitar novas quedas. Mas o problema é que esse muro que te protege também te isola. E é justamente aí que Nossa Senhora Aparecida entra para te ensinar a confiar outra vez. Maria entende o medo que mora em quem sofreu demais. Ela sabe o que é ver o amor parecer distante, o que é enfrentar o silêncio de Deus, o que é caminhar com o coração em pedaços. Por isso, quando ela te convida à confiança, não o faz de longe. Ela te toma pela mão, com ternura, e te conduz, passo a passo, de volta à fé. Não é uma confiança cega, mas uma confiança curada. Uma confiança que nasce da experiência de ser amado mesmo sem merecer, mesmo sem entender. Confiar em Deus é um ato de coragem. É abrir o coração depois de ter sido quebrado e acreditar que desta vez não será em vão. É olhar para Maria e ver nela o exemplo de quem se entregou sem saber o futuro, mas acreditou que o amor de Deus era suficiente. Quando ela disse faça-se, não havia garantia de segurança, apenas fé.
E foi essa fé que sustentou o impossível. Nossa Senhora Aparecida quer ensinar o teu coração a dizer esse faça-se, com a mesma serenidade. Porque confiar não é entender tudo, é aceitar caminhar mesmo sem ver o final da estrada. É saber que o amor de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando as coisas dão errado, Ele continua agindo, continua conduzindo, continua amando. Quantas vezes você se frustrou por esperar um milagre e achar que ele nunca veio? Talvez o milagre não fosse o que você pedia, mas o que você se tornou enquanto esperava. A confiança transforma mais do que a resposta. Quando você aprende a confiar, as tempestades continuam existindo, mas já não te apavoram. Porque o teu olhar muda, você deixa de olhar o tamanho do problema e começa a olhar o tamanho de Deus. Maria Aparecida te ensina essa mudança de olhar. Ela não promete um caminho sem provações, mas mostra que o medo não precisa ser o dono da tua história. Quando você confia, até o medo se torna instrumento de fé. E é nessa confiança que nasce a verdadeira liberdade, a de viver sem controle, mas com paz. Aprender a confiar de novo é permitir que a vida volte a florescer dentro de você, é abrir espaço para o amor renascer onde antes havia ferida. É acreditar que mesmo depois do inverno, a primavera chega. Nossa Senhora te lembra que o tempo de Deus nunca falha e que cada atraso, cada silêncio, cada obstáculo pode estar te preparando para algo que o teu coração ainda não está pronto para receber. A confiança é uma escolha diária. Você acorda e diz: Mãe, hoje eu confio, mesmo que o medo volte, mesmo que a dúvida sussurre, mesmo que nada mude. Essa repetição é uma forma de oração. Com o tempo, ela vai moldando o coração, até que confiar deixa de ser esforço e se torna estado de alma. Maria Aparecida não quer que você viva com medo do amanhã. Ela quer te ensinar a descansar em Deus hoje, a confiar não porque tudo está bem, mas porque o amor dele é maior do que tudo que pode dar errado. Quando essa verdade desce ao coração, a alma encontra um repouso que o mundo não entende. E é nesse repouso que a fé floresce novamente, não como antes, mas mais forte, mais profunda, mais real. Porque quem aprende a confiar com Maria, nunca mais se sente sozinho. Descobre que mesmo nas noites mais escuras, há uma mãe acendendo uma luz, guiando o caminho, dizendo em silêncio: Filho, confia, o amor de Deus nunca falha. Há uma presença que não abandona, mesmo quando todos os outros se afastam. É discreta, silenciosa, mas constante como o respirar. É a presença da mãe. Nossa Senhora Aparecida não está apenas no altar ou na imagem que você olha com devoção. Ela está nas esquinas da tua vida, no meio das tuas quedas, nas estradas que você percorre com medo e esperança. Ela caminha contigo, mesmo quando você se esquece dela. Maria não é uma lembrança distante do passado. É uma presença viva. Ela não observa de longe, ela participa. Quando o teu coração aperta, ela sente contigo. Quando você chora, ela recolhe as lágrimas. Quando você reza em silêncio, ela multiplica tuas palavras diante de Deus. E mesmo quando você não reza, ela intercede por ti. Essa é a grandeza do amor de uma mãe. Ele age mesmo sem ser chamado. Quantas vezes você pensou estar sozinho? Quantas vezes acreditou que ninguém te entendia, que Deus te esqueceu, que a vida se tornou pesada demais? Se você olhar com calma, vai perceber que mesmo nesses momentos, houve algo que te sustentou, um gesto, uma lembrança, um alívio súbito no meio da angústia. Nada disso foi acaso, foi a mãe, abrindo caminhos invisíveis para que você não desmoronasse. Nossa Senhora Aparecida caminha com seus filhos como quem segura uma vela acesa no meio da escuridão. Ela não dissipa a noite de uma vez, mas ilumina o suficiente para o próximo passo. E é assim que Deus age através dela, pouco a pouco, com ternura, respeitando o tempo do teu coração. Ela não te empurra, ela te conduz.
não te obriga, te inspira, e cada passo dado com Maria é um passo dado em direção ao amor, a algo de profundamente transformador em reconhecer essa presença. Porque quando você entende que não caminha sozinho, o medo começa a perder o poder, a solidão deixa de ser desespero e se torna espaço de encontro. A cruz deixa de ser castigo e se torna missão. Caminhar com Maria é descobrir que a fé não é fuga, é companhia. Ela não veio para tirar o sofrimento do caminho, mas para mostrar que existe um modo divino de atravessá-lo, um modo feito de confiança, de silêncio e de amor. E quando você percebe que Maria está ao seu lado, até o sofrimento ganha outro rosto. O que antes era escuridão começa a ter claridade. O que antes era desespero começa a se transformar em serenidade. Maria caminha contigo, mas também te prepara. Ela sabe que há um momento em que precisará te deixar caminhar por fé, não por sentimento. Mesmo assim, continua próxima, como uma mãe que observa de longe o filho dando seus primeiros passos, pronta para correr e te amparar se você cair, mas cheia de alegria ao ver que você aprendeu a andar sozinho com Deus. Nossa Senhora Aparecida é essa presença que atravessa o tempo, que permanece firme enquanto tudo muda. E quanto mais você se abre a ela, mais percebe que a vida começa a ter um sentido diferente. O sofrimento já não é só dor, mas parte de um plano que te aproxima do céu. Quando você se lembrar de Maria, imagine-a caminhando ao seu lado agora. Sinta o som leve de seus passos, o toque suave de seu manto, o olhar cheio de ternura, voltado para você. Ela não te julga, não te apressa, apenas te ama. E esse amor é o caminho mais seguro para Deus, porque Maria não conduz para si, conduz para Jesus. E caminhar com ela é aprender a amar como Ele. Por isso, se o teu coração estiver cansado, se o futuro ainda te assusta, repete em silêncio: Mãe Aparecida, anda comigo. Essa pequena oração é suficiente, porque onde a mãe caminha, o medo não permanece e o coração volta a respirar com esperança. Há um tipo de milagre que não aparece nas manchetes, nem é contado com brilho nos olhos. É um milagre que acontece por dentro, no silêncio do coração que volta a respirar depois de tanto tempo em dor. É esse o milagre que Nossa Senhora Aparecida realiza em quem se entrega verdadeiramente a ela. Não é um milagre que muda as circunstâncias de fora, mas aquele que muda o olhar, a forma de sentir, a maneira de existir. Você talvez tenha esperado grandes sinais, curas visíveis, respostas imediatas, mas o amor de Deus, conduzido pelas mãos de Maria, opera de modo mais sutil. Ele transforma a raiva em aceitação, a dúvida em fé, o desespero em calma. É uma conversão silenciosa, uma renovação que acontece aos poucos, como a aurora que rompe a madrugada sem fazer barulho. Quando você se abre à mãe, o que muda primeiro não é o mundo, é o teu coração. Nossa Senhora Aparecida te conduz a esse lugar de transformação, porque ela mesma viveu isso. Viveu o medo e aprendeu a confiar. Viveu a dor e aprendeu a amar. Viveu o silêncio de Deus e aprendeu a esperar. A alma dela foi moldada pela obediência e pela entrega. E é esse caminho que ela te ensina a trilhar. A transformação não acontece de uma vez, mas é real, profunda e duradoura. Quando você começa a permitir que Maria entre na tua vida, o Espírito Santo encontra espaço para agir. A tua maneira de reagir muda. As palavras se tornam mais brandas, o coração se torna mais paciente. O que antes te feriria com facilidade passa a ser suportado com serenidade. O que antes te afastava de Deus começa a te aproximar dele. E esse é o verdadeiro milagre, a graça de ser transformado por dentro. Deus não quer apenas te consolar, quer te recriar, e Maria é o caminho mais terno para essa recriação. Sob o seu olhar, as feridas se tornam fontes de compaixão, as perdas se tornam mestres de humildade, as decepções se tornam degraus para uma fé mais pura. A presença dela te ensina que nada é desperdiçado quando é entregue a Deus. Tudo, até a dor mais profunda,
pode servir ao amor. O milagre interior é silencioso, mas deixa marcas visíveis. As pessoas à tua volta começam a perceber algo diferente. A paz que antes não existia começa a transparecer no teu olhar. O medo que te controlava perde força. A esperança que parecia morta floresce de novo. Essa é a obra de Maria. Não te mudar por fora, mas te restaurar por dentro, até que a tua vida se torne reflexo da presença de Deus. Nossa Senhora Aparecida não veio apenas para aliviar o sofrimento, veio para te transformar através dele. Ela pega o que era dor e faz nascer sabedoria. Pega o que era solidão e faz nascer intimidade com Deus. Pega o que era desespero e faz nascer oração. E quando você percebe, já não é o mesmo. O coração, que antes era fardo, se torna templo. A lágrima, que antes era peso, se torna luz. Esse é o milagre da transformação. O amor entra onde antes havia ferida. A fé ocupa o lugar da dúvida. E a esperança volta a morar no peito. É a vitória silenciosa de quem escolheu confiar. Maria Aparecida não muda apenas o caminho, muda o caminhante. Ela te ensina a viver não pela força, mas pela fé. E quando você aprende isso, descobre que a vida inteira pode ser um milagre em andamento. Agora, respire fundo e reconheça: o milagre já começou, porque se o teu coração foi tocado, se alguma parte de ti deseja confiar mais, entregar mais, amar mais, então a graça já está agindo. Maria Aparecida está contigo. E onde ela está, o impossível se torna possível. O sofrimento se transforma em redenção e o amor de Deus encontra, enfim, morada no teu coração. A fé é como um fio invisível que te mantém ligado a Deus quando tudo o mais parece ruir. É o sopro que reacende a alma cansada, a chama que insiste em brilhar mesmo quando o vento sopra forte. Mas a fé não é uma emoção, é uma escolha, uma decisão de permanecer, mesmo sem ver, de continuar acreditando quando a lógica já não explica. E é essa fé que Nossa Senhora Aparecida quer reacender dentro de você. Depois de caminhar com ela pela dor, pela entrega e pelo silêncio, chega um momento de descobrir que a fé é o renascimento da alma. A fé não te protege de todas as quedas, mas te ensina a levantar de um modo novo. Não é um escudo que evita as tempestades, mas uma âncora que te mantém firme quando o mar se revolta. E é nas águas agitadas que Maria se faz mais presente, porque ela sabe que a fé é o que impede o desespero de vencer. Aparecida te ensina a fé dos pequenos, a fé do simples, aquela que não precisa entender para confiar. É a fé que se expressa no olhar, numa oração repetida no silêncio, num gesto de amor, quando o coração ainda sangra. Essa fé não é feita de certezas, mas de presença. É saber que Deus está contigo mesmo quando tudo parece perdido. É continuar amando quando a vida te desafia a desistir. Há uma beleza na fé que sobrevive às dores, porque é nela que o amor amadurece. Maria viveu essa fé, viu o filho crucificado e mesmo assim continuou acreditando. Esperou quando todos haviam ido embora. Manteve-se de pé, sustentada apenas pela promessa. E foi justamente essa fidelidade silenciosa que fez dela a mãe da esperança. Quando você olha para Nossa Senhora Aparecida, vê o rosto de uma mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. Essa é a fé que renova tudo. A fé que resiste, que espera, que não se apaga. Ela não nega o sofrimento, mas o atravessa com amor. E é por isso que a verdadeira fé não te torna invencível, mas te torna inteiro. Ela te dá serenidade no meio do caos, te ensina a enxergar a presença de Deus, onde antes só havia vazio. A fé é o olhar de Maria dentro de ti, dizendo: confia, Deus está agindo. Quando a fé renasce, a vida começa a florescer de novo. O que era desânimo se transforma em coragem. O que era peso se torna leveza. A alma volta a respirar e o coração volta a sonhar.
É um processo silencioso, mas real. E cada vez que você escolhe confiar, o céu se move um pouco mais a teu favor. A fé é a ponte entre a tua fraqueza e o poder de Deus. E é Maria quem segura essa ponte, com as mãos firmes do amor materno. A Aparecida quer que você viva com fé nas pequenas coisas, que confie nos detalhes, que veja o milagre escondido no cotidiano. A fé que renova tudo não é feita de grandes gestos, mas de constância. É acordar e escolher acreditar de novo. É agradecer antes de ver o resultado. É sorrir mesmo sem motivo aparente, porque você sabe que Deus está conduzindo tudo, mesmo o que ainda dói. Quando a fé renasce, até as cicatrizes começam a brilhar, porque elas se tornam provas vivas da ação de Deus. Você já não fala da dor como quem lamenta, mas como quem testemunha. E esse testemunho é o maior dom que Maria pode despertar em você, o de transformar o sofrimento em fé viva. A fé que renova tudo é a que nasce do encontro com a mãe. É a que sobrevive às lágrimas, que atravessa o deserto e floresce na cruz. E quando você encontra, entende que não existe perda definitiva para quem confia em Deus. Porque tudo o que é entregue a Ele pelas mãos de Maria renasce de algum modo, mais puro, mais belo, mais cheio de amor. Nossa Senhora Aparecida quer que você viva assim, de fé em fé, de entrega em entrega, de amor em amor. E se hoje o teu coração ainda sente medo, ela apenas te pede uma coisa: não desista de crer, porque a fé é a chave que abre as portas dos milagres. Enquanto você acreditar, Deus continuará agindo, silencioso, fiel, incansável menos, até que a tua vida inteira se torne um testemunho da força do amor que vem do céu. Há um instante em que o coração entende que não precisa mais lutar para merecer o amor de Deus, que não precisa se justificar, nem se provar, apenas descansar. É esse o momento em que Nossa Senhora Aparecida te acolhe de forma mais profunda. Ela não chega para te cobrar, mas para te envolver. O descanso que vem dela não é o fim do caminho, é o início de uma nova maneira de viver, mais leve, mais serena, mais próxima do céu. Descansar no coração da mãe é permitir-se ser pequeno outra vez, é lembrar que você não foi criado para carregar o mundo, mas para ser cuidado por Deus. O peso que você sente nos ombros não é o que o Pai deseja para você. Ele quer te ensinar a viver com confiança, a caminhar com fé, a existir em paz. E é Maria quem te mostra como ela é a mãe que ensina o descanso do amor, o repouso da alma que encontrou abrigo em Deus. Quando você repousa no coração dela, tudo muda. O medo perde a voz. O tempo deixa de ser inimigo. As feridas, antes abertas, começam a cicatrizar sob o toque suave da graça. É um silêncio diferente, não vazio, mas cheio da presença de Deus. Maria te acolhe nesse silêncio e te ensina que o descanso não é ausência de luta, mas certeza de que não se luta mais sozinho. Nossa Senhora Aparecida te convida a soltar o que ainda te prende, a deixar no altar as preocupações, as mágoas, as dúvidas, tudo aquilo que te rouba a paz, porque enquanto você insiste em segurar, o coração permanece pesado. Mas quando você entrega, o Espírito Santo encontra espaço para agir. É nesse ato de abandono que nasce o verdadeiro repouso, o descanso que vem da fé, da confiança e do amor. Maria te quer leve. Ela sabe que só um coração leve é capaz de escutar a voz de Deus. E por isso, ela te ensina o caminho da simplicidade. Orar sem pressa, amar sem medo, servir sem esperar retorno. Quando você aprende a viver assim, o descanso deixa de ser um momento e se torna um estado de alma. Mesmo no meio do trabalho, das dores, das incertezas, há uma paz que permanece. É o coração em repouso dentro do coração da mãe. Há algo de profundamente curador em imaginar-se nos braços de Nossa Senhora. Neles, não há exigências, apenas acolhimento. Ela segura teu rosto, limpa as tuas lágrimas e sussurra: eu estou aqui.
E essa frase, tão simples, é capaz de restaurar tudo o que o desespero tentou destruir. Porque onde a mãe está, a vida recomeça. Descansar no coração de Maria é parar de tentar entender tudo. É aceitar que a fé não explica, mas sustenta. É deixar que o amor dela te reconduza ao amor de Deus. E quando você experimenta esse descanso, percebe que não precisa mais correr atrás do que já é teu. A paz, o perdão, a esperança, tudo isso está ali, dentro do coração da mãe, esperando que você apenas se entregue. E esse descanso não te torna passivo, te fortalece. Ele não apaga o fogo da alma, o purifica, porque quando o coração descansa em Maria, o espírito se renova. E o que antes era fraqueza se torna força. O que antes era dor se transforma em sabedoria. Você aprende que o descanso verdadeiro é estar em Deus, e estar em Deus é estar com Maria. Quando a alma repousa no coração da mãe, o tempo deixa de assustar, as perdas deixam de definir, a vida deixa de ser luta e passa a ser caminho. Caminho de amor, de entrega, de paz, e é nesse caminho que Nossa Senhora Aparecida quer te conduzir, não para longe do mundo, mas para dentro de ti, onde Deus habita e o amor nunca dorme. Então hoje, apenas pare. Respire, feche os olhos e diga: Mãe, eu confio, eu descanso em ti. Diga isso com o coração inteiro, porque é nesse instante que o céu toca a terra e o coração humano encontra o seu verdadeiro lar, o coração da mãe, onde tudo o que é ferido se torna novo e tudo o que é pesado se torna leve. Se esta oração tocou o seu coração, permaneça conosco nesta corrente de fé. Inscreva-se, compartilhe, espalhe a luz de Maria. Porque quando um coração se abre à graça, muitos outros são alcançados. Que a paz de Deus e a ternura da Mãe Santíssima acompanhem você e a sua casa. Até o próximo encontro. Amém.